Eu não gosto de primavera. Este pensamento cruzava sua mente, embora lá fora o dia parecesse calmo. A professora falava com leveza, tentando animar a turma. Disse que aquele seria um bom ano e que se divertiriam muito durante os próximos 12 meses. Logo em seguida, explicou que usaria o restante do tempo da aula para uma atividade simples, apresentações. Ela tinha preparado uma lista de perguntas. Cada aluno responderia conforme fosse chamado, e todos deviam estar pronto. Maehara ficou tenso, o peso da expectativa o pressionava. Em tal, ela anunciou o primeiro nome da lista, Maehara-kun. O corpo dele travou por um instante. Sem saída, levantou-se. A professora leu seu formulário. Disse que ele havia estudado em Matsubara e que essa escola não era da cidade. Com a voz baixa, ele respondeu. Disse que Matsubara ficava na prefeitura vizinha e que havia se mudado para ali no 3º ano do ensino fundamental. A professora o encarou e perguntou se havia algo que ele gostava de fazer nos finais de semana. Maehara hesitou, mas respondeu. Disse que seus pais nunca estavam em casa por conta do trabalho. Então ele sempre acaba pedindo comida, jogando jogos ou assistindo a filmes em seu computador. A professora ouviu, levemente confusa, e perguntou se havia mais alguma coisa de que ele gostava. Matsubara ficou nervoso e, em pensamento, questionou se aquilo era realmente necessário. A professora tentou suavizar a situação. Disse que ele havia mencionado filmes e, curiosa, afirmou que gostaria de saber que tipos de filmes ele gostava. Com esforço, ele respondeu. Nervoso, disse que gostava daquele tipo de filme sobre tubarões. A sala se manteve atenta e logo a professora chamou o próximo aluno. A apresentação seguiu. Enquanto ouvia os outros se apresentarem, Maehara baixou a cabeça sobre a carteira. Agora que havia falado, a pressão começava a se dissipar, mas por dentro o pensamento ainda ecoava. Eu acabei sendo um pouco honesto demais. Apesar de ter dito que gostava de filmes, sabia que seu gosto era bem específico. Com isso, pensava que sua posição na sala tivesse sido mais ou menos decidida. A professora continuou a chamada. Próxima, Amami-san. A garota respondeu com entusiasmo. Sim, a garota então começou a explicar o significado de seu nome e cumprimentou todos da sala. A professora verificou seu formulário e descobriu que ela vinha da escola Tachibana, uma escola apenas para garotas, e perguntou se lá eles seguiam um sistema de escada rolante. A garota respondeu, sim, mas como eu pensei, eu queria ir para uma escola secundária normal. Certo, Umi? Umi, que era sua amiga, respondeu, não me pergunte tão de repente desse jeito. Amami-san aproveitou o momento e sugeriu que sua amiga Umi se apresentasse também. Umi ficou um tanto incomodada, mas aceitou a sugestão. Umi se apresenta dizendo que estuda na mesma escola que a Amami-san. Em seguida, pede para que todos se deem bem com a Yu. Irritada, a Amami-san responde que não é um animal de estimação. Umi então comenta que ela é gentil e não morde, o que faz com que todos na sala achem a interação entre as duas extremamente fofa. Diante disso, Maehara pensa, essas duas, com certeza, vão se tornar o centro das atenções da sala, mas acho que isso não tem nada a ver comigo. Então 6 meses se passaram, e toda a sala ainda observava com carinho daquele momento entre as duas amigas. A garota mais fofa da turma, Amami-san, e a segunda mais fofa, Sanagi-san, como os garotos passaram a chamá-las às escondidas. Mesmo sem ter amigos, eu consigo sentir que todos comentam sobre elas o tempo todo. Um dia, Amami-san convida Sanagi-san para sair, mas Sanagi-san recusa com um sorriso triste e pede desculpas à amiga. Após a recusa da amiga, Amami-san pergunta, aconteceu alguma coisa? É algo importante? Então Umi responde, tem um filme que eu quero assistir. Maehara, que observava a conversa de longe, logo imagina que poderia ser um filme sobre tubarões. E percebe que essa é uma ideia absurda. Curiosa, Amami-san pergunta, é um filme de romance? Ação? Dependendo do gênero, se parecer interessante, ela também gostaria de ir. Umi então mostra o trailer do filme. Em pensamento, Maehara reflete. Ela disse que gosta de atividades ao ar livre, mas também parece gostar de filmes.
Amami-san assiste ao trailer atentamente, enquanto Umi, ansiosa, pergunta o que ela achou. A cena corta para as duas indo embora. Enquanto isso, Maehara pensa: bom, como hoje é sexta-feira, minha mãe não vai estar em casa. Então vou poder passar o tempo à toa, assistindo alguns filmes e comendo algo gostoso. Porém, o tipo de filme que eu assisto provavelmente é completamente diferente do que Sanagi-san está vendo agora. No dia seguinte, durante a aula, os colegas de classe começam a comentar sobre a beleza de Amami-san e Sanagi-san, comparando uma com a outra. Maehara, no entanto, apenas ignora todos os comentários, alheio à conversa. Após a aula, Maehara-kun passa em uma loja de conveniência e compra algo para comer. Enquanto caminha, pensa consigo mesmo que precisa dar uma passada na locadora para ver se chegaram filmes novos. Ao avistar um grupo de colegas rindo e conversando, reflete em silêncio. Eu odeio passar o tempo sozinho depois da escola. Se eu tivesse amigos, talvez pudesse conversar sobre bobagens, simplesmente existir ao lado de alguém ou jogar alguma coisa juntos, até voltar para casa desse jeito, como esses dois garotos estão fazendo agora, pareceria menos solitário. Na locadora, Maehara encontra alguns filmes novos. Enquanto observa as capas, começa a pensar no tipo de filme que Sanagi-san está assistindo. Ou talvez já tenha assistido. Parecia que Amami-san não tinha ficado muito interessada. Talvez seja algum anime ou algo mais específico. Na locadora, Maehara se distrai, perdido em pensamentos. Lembra dos comentários que ouviu mais cedo dos colegas de classe, comparando Sanagi-san com Amami-san. Mesmo que a própria Sanagi-san não tenha percebido aquilo, algo naquelas palavras deixou Maehara desconfortável. Parecia que estavam diminuindo Sanagi-san, como se ela fosse inferior, mesmo sem ela ter feito absolutamente nada. Esse tipo de coisa mexe com ele por dentro, e ele nem sabe explicar direito o porquê. Distraído, Maehara estende a mão para pegar um dos filmes recém-chegados na prateleira, mas acaba encostando na mão de alguém. Surpreso, ele se afasta rapidamente e pede desculpas. Ah, me desculpa. Para sua surpresa, quem estava ali era Azanagi-san. Ela sorri de leve, mas com um olhar um pouco triste e diz: isso é tão cruel, Maehara. Mesmo estando sempre por perto, você realmente não me notou? Maehara encara a Sanagi-san, surpreso, e pronuncia o nome dela quase sem pensar. A Sanagi-san. Ela sorri suavemente e responde: sim. Faz uma breve pausa e diz: essa é a primeira vez que estamos conversando de verdade, não é? Em seguida, ela aponta para uma das prateleiras e pergunta: você gosta de algum filme por aqui? Maehara, ainda nervoso com a situação repentina, tenta responder sem parecer estranho. Ah, sim. Quer dizer, se você não se importar com as minhas preferências, então... Maehara mostra um dos filmes que gosta, um filme de tubarão. A Sanagi-san olha animada para a capa e comenta, rindo: o quê? Militarização de tubarão? Eles realmente foram por esse caminho? Deviam ter continuado com piranhas comedoras de humanos em vez disso, sabe? Maehara sorri com o comentário, e então aponta para a capa de outro filme. A Sanagi-san observa por um momento e comenta: esse grito de alma na capa é surreal demais. Ele concorda. Comprei esse tentando encontrar algo novo. Meio que escolhi no escuro, mas acabou sendo interessante. A Sanagi-san comenta sorrindo: esse filme me lembra Kung Fu Shark. Os olhos de Maehara se iluminam. Você conhece esse filme também? É incrível. Ela concorda com entusiasmo. Sim, incrivelmente estranho. Aproveitando o clima, Maehara se anima e começa a falar mais sobre o filme. Em seguida comenta: ah, e quanto àquele filme que você ia assistir sozinha? A Sanagi-san franze levemente a testa, confusa. Ah, você ouviu minha conversa com a Yu? A Sanagi-san parece um pouco irritada e comenta: bisbilhotar é feio, sabia? Maehara-kun, envergonhado, abaixa a cabeça. Desculpa, eu juro que não era minha intenção ouvir escondido. Ela suspira, mas logo suaviza o tom com um pequeno sorriso. Tudo bem, a gente estava sendo barulhenta mesmo. Então, se alguém tem que pedir desculpas, sou eu. Depois de um breve silêncio, ela continua: e sobre aquela conversa,
Uma parte dela era mentira. Olha nos olhos de Maehara e diz com seriedade: na verdade, meu principal objetivo era... Após um breve silêncio entre os dois, Asanagi-san simplesmente aponta o dedo para Maehara-kun. Surpreso, ele arregala os olhos. E eu? Ela confirma com um leve aceno e um olhar direto. Sim, eu quero falar com você, ok? Ela diz que precisou de muita coragem para falar com ele e entrega um papel de apresentação. Nele, entre os passatempos listados, estão os filmes B, produções de baixo orçamento, muitas vezes representadas por filmes de tubarão. Asanagi-san admite que gosta desse tipo de coisa e comenta que, ao escrever aquilo, também não tentou esconder nada. Ele, surpreso, diz que entende a situação. Então, Asanagi-san olha para Maehara e pergunta: você quer ser meu amigo? Amanhã começa com a mãe do Maehara correndo, atrasada. Por que você não me acordou às 7? Ele responde, tranquilo, mas eu acordei. Você disse que estava tudo bem. Nunca confie em mim quando eu digo isso. Ela rebate. Enquanto ele oferece o café da manhã, ela só pede um café simples. Depois, pergunta se ele cresceu um pouco. Ele diz que não muda desde a última primavera. Talvez tenha parado de crescer. Ela estranha o comentário, como se já tivesse ouvido isso antes. E então, com um sorriso cansado, avisa que vai chegar tarde de novo e que ele pode jantar sozinho. Maehara pergunta se ela está bem. Ela apenas diz: não se preocupe. Você tem me ajudado muito, mas por dentro ele pensa: eu só tenho cuidado de mim mesmo. Antes de sair, a mãe pergunta: você fez algum amigo? Ela faz essa pergunta porque acabaram de se mudar. Ele completa dizendo que tá tudo bem, que ela não precisa se preocupar com ele. Ela se despede e vai trabalhar, deixando o filho sozinho. Novamente, Maehara pensa consigo: amigos? Pra ser preciso, não é como se eu não tivesse nenhum. Tenho uma pessoa. E então se lembra de quando se encontrou com Asanagi, na locadora de filmes. Ela pergunta: você quer ser meu amigo? Ele responde envergonhado, meio nervoso: claro, ela não tem ninguém próximo com interesse em filmes de segunda categoria. Então ela só quer alguém para conversar sobre isso. E ele aceitou, mas pediu segredo. Para ele, as pessoas iriam achar ele esquisita por ser amiga dele e tem medo que falem mal de seus hobbies. Por isso pede segredo. Ela fica animada com a ideia e diz que isso significa que eles serão amigos secretos. Asanagi então pede o endereço de contato de Maehara para conversarem via mensagens. A cena corta e mostra a Asanagi entrando na casa de Maehara, trazendo consigo alguns comes e bebes em uma sacola. Desde então, todas as sextas-feiras, a Asanagi vai até a casa do Maehara antes do início do fim de semana. Maehara pede pizza e pergunta a ela se tem problema ser o sabor que ele escolheu. Ela diz que tá tudo bem e pergunta o que ele escolheu. Após ele dizer, ela percebe que eles gostam do mesmo sabor. Eles se preparam para jogar videogame. A Asanagi diz que dará uma surra nele. Ele responde: mesmo que você tenha perdido 10 de 10 batalhas na semana passada, ela diz que fez alguns treinos em casa. Ela acaba perdendo e diz que ele tá trapaceando. Ele responde rindo: no amor e na guerra, vale tudo. Ele pensa: ela não é muito boa em jogos, mas tudo bem. Eles passam horas se divertindo juntos, até que a Asanagi-san percebe o horário, vendo que já tá tarde, decide ir embora. Mas antes oferece ajuda para limpar tudo. Maehara diz que tá tudo bem, pois sujaram apenas 2 copos. Após dizer isso, ela começa a juntar o lixo e Maehara a observa e pensa: para uma garota, Asanagi-san come muito e adora refrigerantes. Será que todas as garotas são assim? Ela percebe que ele tá encarando e o chama de pervertido. Ele tenta se justificar: é que você come tanto e não engorda? Ela diz que pratica esportes regularmente e que ele deveria fazer o mesmo, cutucando suas costelas. E ao ver que ele é sensível ali, aproveita. Ela pula nas costas dele e começa a fazer cócegas. Ela diz que por ele ganhar dela, ela precisava descarregar seu estresse em algum lugar. Ela diz que ele fica fofo com aquela voz. Se você já tá feliz agora, então pode ir. Tá bom, tá bom. Ela diz que se divertiu, mais do que esperava, e confessa: na verdade, fiquei surpresa de você me chamar pra sua casa logo de cara. Não é como se eu tivesse outra escolha. Eu nunca tive amigos e não sei o que normalmente fazem. Ela diz que entende e se despede. Maehara fica confuso e ela vai embora. No dia seguinte, Maehara anda pela escola pensando consigo mesmo. A Asanagi-san é uma amiga
amiga que só vai à minha casa às sextas-feiras depois da escola. Uma colega de sala pergunta para suas amigas se elas assistiram ao dorama de sexta-feira. A Mami-san diz que viu sim e que achou o protagonista tão legal e a heroína fofa. A colega pergunta então para Asanagi, que responde que não teve tempo para ver. E então sua colega diz que quase lhe deu spoilers. Asanagi diz que tinha algo que ela queria ver na sexta, porém acabou passando muito tempo nisso. Maihara percebe a conversa. Ela sorri de leve e olha para ele, o deixando envergonhado. No intervalo, Maihara se isola para comer. Pensa, eu me pergunto se eu tô sendo um bom amigo para Asanagi-san. Eles trocam mensagens. Ela diz que ninguém percebeu. Ele responde que foi por pouco. Ela diz: "Você precisa ser mais corajoso." Ele pensa, talvez eu precise ter mais cuidado quando estivermos juntos. Minha primeira amiga, que me ensinou como é divertido estar com outra pessoa, não quero cometer nenhum erro. Como pensei, não é fácil tentar se dar bem com um amigo. De repente, ele escuta passos e uma voz. Precisa de alguma coisa, senpai? Me chamando para um lugar como este? O senpai diz que precisa dizer algo para essa pessoa. Maihara vai bisbilhotar e percebe que a situação é mais séria do que imaginava. Duas garotas se aproximam e acabam se trombando com ele. Uma delas é a Mami, melhor amiga da Asanagi-chan. Ela o reconhece logo de cara, porém sua amiga não, mesmo estudando juntos. A Mami-san diz: "Esse é o Maehara-kan, ele estuda com a gente." E então a garota se desculpa e pede para usar aquele local também. A Mami-san pede desculpas por isso. E então a cena corta e nos é mostrado que a garota que tinha feito a fala de antes era a Asanagi-chan, que foi chamada para aquele local por seu senpai. E então, para surpresa de Maihara, ele a convida para sair.